oferecer somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Olá, meus amigos, minha amada igreja, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Dois recados importantíssimos, está chegando o momento. Amanhã, nosso culto de quarta-feira será conduzido pelo pastor Brito, da Voz da Profecia, às 19h30. Estaremos enviando o link para você entrar. E também na quinta-feira, o doutor Pablo, psiquiatra do Cevisa, estará tratando também sobre um assunto muito importante com o tema A Quarentena do Medo. Você também estará recebendo o link para entrar lá e participar. Quero também agradecer a todos vocês. Nós estamos numa campanha forte de ajuda de medicamentos e esta semana iremos comprar também legumes e frutas para poder ajudar as famílias necessitadas. Então, olha, obrigado a você pelo seu apoio, aos amigos que eu tenho entrado em contato, ao meu querido amigo lá da Europa, obrigado pelo seu carinho. Enfim, juntos nós estamos conseguindo se tornar uma igreja viva. O local de reunião está fechado, mas a igreja está aberta, que é você, que sou eu. Então vamos continuar juntos e com certeza Deus continuará abençoando a cada um de nós e através de nós Ele fará maravilhas. Vamos então abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o verso que nós iremos ler é o 32, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Diz assim: E chamando Jesus os discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem e que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Ali em volta de Jesus estavam gentios, escribas, fariseus, judeus, pessoas de várias regiões e localidades, pessoas que eram a favor do seu evangelho, pessoas que não eram a favor do seu evangelho, pessoas que eram contra Cristo, pessoas que eram a favor de Cristo, enfim, independente, havia esse misto de pessoas ali. Todavia, eles já haviam permanecido 3 dias ouvindo Jesus falar. E Jesus não queria despedir essas pessoas com fome, em jejum, para voltarem em suas casas. Jesus, ele se preocupou, ele deixou claro: eu tenho compaixão dessas pessoas, independente pelos motivos que elas estão aqui. Eu preciso alimentá-las. Eu preciso dar algo significativo, sustentável para ela, que venha ajudá-las a voltar para casa e não perecer pelo caminho. Aí ele chega para os discípulos e diz: o que vocês têm aí? Aí os discípulos dizem assim para ele: Senhor, não tem como a gente comprar alimento para todo mundo, não tem o que a gente fazer para alimentar essas pessoas. São cerca de 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E Jesus novamente pergunta: o que vocês têm? Senhor, nós temos 7 pães e alguns peixes. Eu gosto dessa segunda parte da multiplicação dos pães e peixes, porque o número não é bem exato. Na primeira multiplicação são 5 pães e 2 peixinhos, mas na segunda são 7 pães e alguns peixinhos. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque independente da quantidade
de benefícios que podemos ter nas mãos, de alimentos ou qualquer coisa que seja, Cristo ele pode fazer grandes coisas. Ou melhor, Cristo deseja saber o que você tem. Então ele pergunta aos discípulos, ele chama a responsabilidade dos discípulos. E os discípulos dão uma resposta para Jesus tímida, uma resposta sem empatia pelos outros, uma resposta sem amor e carinho pelos necessitados, talvez por causa de alguma rixa, talvez por causa de alguma mágoa, porque eram povos misturados e havia interesse de todas as partes ali. Enfim, Cristo chama eles na responsabilidade. E eu quero aproveitar. A mesma Bíblia que foi escrita naquela época, através dessas histórias e serviu de grande lição para eles, é a mesma que serve de grande lição para nós. Tem muitas lições na Bíblia que nos interessam. E eu quero fazer uma pergunta. O que você tem feito para ajudar as pessoas? Às vezes a gente se preocupa muito só com a questão espiritual. Eu sou cristão, eu tenho que orar. Eu sou cristão, eu tenho que ir na igreja. Eu sou cristão, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu sou cristão, eu tenho que estudar a lição. Eu tenho que cantar, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Não. Cristão, ele segue a Cristo. E Cristo, nesse momento aqui, ele não está preocupado com a oração, ele não está preocupado com a igreja, ele não está preocupado com a Bíblia, ele está preocupado em alimentar as pessoas. Ele está preocupado em ver as pessoas bem. E Cristo sempre agiu assim. Quando você vai, por exemplo, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, verso 1, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Cristo primeiro ele cuida, ele tira, ele salva, ele liberta, e aí ele começa então a dar as suas leis. Não terás outros deuses diante de mim, e assim sucessivamente ele cita os 10 mandamentos, que é claro que já existiam, mas ele faz questão agora de escrever com as suas próprias mãos para servir de orientação, de guia para o povo de Israel. Cristo deseja nos ensinar hoje que primeiro nós precisamos cuidar das necessidades das pessoas. Se ela tem fome, vamos dar o que comer. Se ela tem sede, vamos dar o que beber. Se precisa de um medicamento, vamos comprar. Se precisa de roupinha, vamos comprar. Vamos ajudar. E assim, quando fizermos isso, elas vão perceber que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor, é um Evangelho de carinho, é um Evangelho que se preocupa com as pessoas. E com certeza nós poderemos então depois falarmos da Bíblia, depois falarmos dos estudos bíblicos. Muitas vezes estamos encontrando barreiras na pregação do Evangelho porque queremos fazer com que desça por goela abaixo a pregação na vida das pessoas, sem antes ter uma amizade com ela, sem antes suprir as suas necessidades. Vocês percebem a importância que Cristo está nos ensinando aqui? Eu não posso deixar essas pessoas irem para casa, eu tenho compaixão delas, elas não podem desfalecer pelo caminho, elas precisam se alimentar. Discípulo, o que vocês têm? Senhor, não dá para resolver o problema. Sim, o que vocês têm? Temos 7 pães aqui e alguns peixes. É isso que eu preciso. O que vocês têm? E Cristo pergunta para você, o que você tem? O pouco que você tem com Deus é muito, mas o muito que você tem sem Deus não é nada. Percebe a estrutura do contexto aqui que está acontecendo em Mateus capítulo 15? Cristo deseja multiplicar o que você tem nas mãos. E Ele já tem feito isso, e louvado seja Deus por isso. Muitas famílias estão agradecidas à igreja pela ação solidária que estamos fazendo, como resultado da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua bondade. Deus seja louvado, mas Ele deseja mexer com a gente também. Então, ao perguntar isso para os discípulos, está dizendo assim: o que você tem nas mãos? O que vocês têm nas mãos, discípulos, eu posso transformar. E diz a Bíblia então que Ele pegou os pães, os peixes, e deu graças a Deus e abençoou. E eu quero aqui tirar mais essa lição. O que você tem nas mãos, abençoa. Pede a bênção de Deus. Não deixe de agradecer a Deus pelo alimento, pela casinha, pela vestimenta, por tudo que Deus tem feito por você. Pede a bênção de Deus sobre o seu salário, sobre o seu pagamento, sobre a sua saúde, sobre a sua família, e com certeza Ele fará de você, Ele fará de mim um canal de bênção na vida dos outros. Quando Ele abençoa, Ele diz assim para os discípulos: olha, pede para que se organizem,
pede para que fiquem em pequenos grupos para serem servidos. O que é isso? Deus não trabalha com bagunça, Deus não trabalha de forma desorganizada. Na hora de servir o pão, na hora de servir o peixe, na hora de servir o alimento, Ele pede para que se organizem. Precisamos ser organizados, precisamos nos planejar, precisamos dar os nossos passos, mas com ordem, com decência, porque assim cumpriremos a vontade de Deus. E ali, meus amados, o milagre foi feito. 4.000 homens foram alimentados, sem contar as mulheres e as crianças, independente de quem eram. Cristo se preocupa com o ser humano. Eu quero concluir então, trazendo um resumo sobre o que nós acabamos de falar. Primeiro, Cristo tem compaixão das pessoas, Ele se compadece de nós. Segundo, Ele quer saber o que você tem nas mãos para ajudar as pessoas. Terceiro, Ele pede para que você dê a Ele o que você tem nas mãos, para que Ele possa abençoar e servir de bênção na vida dos outros. E quarto, Cristo deseja trabalhar com ordem, com organização, com planejamento. E quinto, com certeza, alimentar a todos nós. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe conceda a sua graça. Talvez você fique perguntando, pastor, o que eu posso entregar a Jesus? Você pode dizer, Senhor, toma os meus pensamentos, toma os meus dons, os meus talentos. Eu sei que meu coração é impuro, mas eu me entrego a Ti, Senhor, para que eu venha ser um vaso de bênção nas Suas mãos, para que outros possam ver Jesus em mim. Entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus lhe abençoe. Vamos terminar esse louvor lindo? Cante comigo este lindo louvor. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Olha só a letra, hein? Olha que interessante. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas diz para o Senhor, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Diz para Ele, toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for. Quero para sempre servir-Te por onde for. Vamos falar com o nosso Deus através de uma oração. Graças te damos, Senhor, porque sabes que temos um coração impuro, um coração pecador, mas o Senhor diz, filho, me dá o que você tem. Deixa eu transformar o seu coração. Deixa eu receber de você o pouco que você tem para se tornar muito, porque nas minhas mãos eu posso fazer milagres com a sua vida. Então, Senhor, abençoe a minha amada igreja, abençoe os meus amados amigos, de perto e de longe, abençoe, Senhor, os nossos queridos jovens, as nossas crianças,
e permita, Senhor, que através da sua bênção Tu venhas fazer milagres na vida das pessoas através de nós. Assim eu oro e lhe agradeço, no doce e amado nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe, hein? Até a próxima.